Boa noite, pessoal. Mais uma live aí, os questionadores do universo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje é uma live muito especial. É um convidado que é um amigo nosso, né, de Dáquila. E queria apresentar também aí todas as pessoas hoje. Me chamo João Batista, Rodrigo, Trequim, Daniel Web, o Felipe Nokov, a Gina, o Miguel Veriato. E queríamos dar as boas-vindas aí pela primeira vez ao nosso canal, né? Ao nosso grande orientador aí, nosso amigo, pesquisador, Rafael Hungria. Bem-vindo aí, Rafael. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui, dar uma força na propagação junto com vocês aqui hoje no canal Questionadores do Universo. Estava dando uma olhada aqui nos vídeos que vocês estavam fazendo, achei muito legal, né? E esse movimento de vocês, de todos os associados que estão mobilizando para alcançar mais pessoas, para levar informação, as pesquisas de Dáquila e muitas experiências, né, que acontecem lá. Então, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado pelo convite. Maneiro. Boa noite, muito obrigada por estar com a gente. Agora que você falou sobre isso, né? Tá sim. Nossa, realmente eu vejo assim agora uma galera que está chegando agora, né, em Dáquila, e lembro de muitos anos atrás sobre as conversações que Bilu tinha com a gente, né, sobre a importância de fazer essa propagação, né, que, bom, você abriu uma porta gigante. Todos os conteúdos estão sendo bem importantes para todo mundo agora que está chegando. E assim, essa galera que chega agora, que eu tive o prazer de conhecer todos, assim, um grupo de jovens, que agora a gente temos um grupo de mais de 100 amigos que estão dentro de os bate-papos e trabalhando na Dáquila um pouco menos. Só que assim, vem uma galera que já estava, sabe, com essa intenção, sabe, de fazer muita propagação, já chegou e já queria falar. É um grupo, é uma galera jovem, muito ativa, né? E eu lembro muito também de você, que uma pessoa que foi muito, uma pessoa que nunca desistiu do seu caminho, né? Que sempre estava ali. E que você abriu essa porta. Então, é isso que você falou, né? Que para dar essa força para toda essa galera que agora está fazendo essa grande preparação e assim, a galera que se sente identificada por jovens, realmente é uma missão grande poder chegar a muitos jovens agora, né? Porque tem muitas crianças, muitos adolescentes que estão acordando que já não se sentem encaixados neste mundo e já querem uma coisa diferente, né? Então você iniciou muito jovem também, né? Talvez se você pode nos falar desde esses inícios, de quando você era um jovem com algumas inquietudes, né? É verdade. Quando eu comecei a minha busca, eu era um jovem, ainda sou um jovem, né? Apesar do cabelo branco aqui, eu tinha 14 anos, né? E eu comecei a questionar muitas coisas que o sistema trazia para nós, como todos vocês também deviam se questionar, né? Depois de uma certa idade e percebendo, né, a ilusão de algumas coisas que o mundo, o sistema trazia para nós, né? E isso era muito difícil naquela época, porque não tinha nem internet, né? Quando eu despertei. Então eu buscava sempre em bibliotecas, livros, né, para poder encontrar algum conhecimento, alguma coisa que se aproximasse, né, do que eu estava sentindo e buscando. E foi uma jornada muito, assim, longa, né? Mas na verdade eu estava sendo conduzido para chegar nesse momento, para sintetizar, unificar muitos conhecimentos. Então eu fui levado a percorrer diversas linhas de pensamento, grupos, religiões, pesquisas, né? E eu nem sabia direito por que que eu estava até aquele momento, né, passando por tudo isso. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo, depois que eu cheguei em Dáquila, na época, o Projeto Portal, né?
hoje eu entendo o que estava acontecendo desde o início, né? Então, cada um de nós tem uma história, tem uma trajetória, e se vocês forem analisar, né, tudo o que aconteceu na vida de vocês, nós fomos conduzidos a esse momento. Todos que estão em Dáquila hoje, que vão chegar ainda, né, se for analisar a juventude na fase inicial, quando começaram os primeiros questionamentos, todos os dimensionais têm esse questionamento na infância, na adolescência, até uma certa idade, depois de algumas crises emocionais também pode eclodir, né? Essa necessidade de buscar conhecimento, mas a maioria nega, a maioria abafa, guarda numa gaveta e não quer olhar para esse sentimento. Porque a força do sistema, do mundo, puxa a gente, né? E acaba conduzindo a nossa vida para caminhos que a gente, às vezes, perde muito tempo, e quando se dá conta, já passou dos 30, 40 anos e desperta, ou melhor, volta, né, a ter contato com aquele sentimento que teve na adolescência, na infância e tudo mais. E isso é muito importante, né, a gente passar para os jovens hoje, para as pessoas que estão recebendo essa propagação de vocês, de todos de Dáquila, porque é nessa fase que começa o que o GO, né, começa a atacar e puxar as pessoas, principalmente agora, para certas ideologias, para certas coisas que desviam totalmente o foco delas, né? Então, é nesse momento que a propagação dos jovens, de pessoas que estão começando a se identificar, né, com essa frequência dimensional chegando em Dáquila, hoje é muito importante para que a gente consiga preservar a vida e o compromisso de muitos que estão despertando e não estão tendo orientação para isso. Se eu tivesse orientação na época, se eu tivesse acesso a tudo isso que todos nós estamos tendo hoje na internet, aqui nos canais de Dáquila, enfim, nossa, seria muito mais fácil, né? Mas na época não, eu tinha que correr atrás de livros, eu ficava horas nos sebos da vida aí procurando livros para estudar, para ler, chegar em casa tinha que ficar horas e horas lendo, madrugadas, deixava de sair à noite, né, para poder ficar estudando. Quantas vezes, né, eu fiz isso? E isso me conduziu a um compromisso que hoje eu assumi gigantesco, né, com milhares de pessoas que eu nunca imaginei que eu ia estar lidando com milhares, mais de 250 mil pessoas seguindo um canal que eu comecei ali uma propagação, como todo mundo está começando agora. De repente eu foquei nas orientações que os nossos amigos tinham passado. Eu passei anos resistindo a isso, né? Mesmo com a orientação deles, eu falava, não vou fazer agora, vou esperar, não estou pronto, ainda não me sinto preparado, né? Aquela história que a gente cria na cabeça. E foi lá na época de 2020, quando passamos por aquela situação complicada, né? Que eu estava em casa, ninguém podia nem ir para as ACs em Dáquila, não tinha nem como a gente viajar direito. Eu decidi abrir a câmera e começar a falar. Falar tudo que eu pensava, tudo que eu sentia, tudo que eu tinha experienciado, tudo que tinha acontecido comigo, tudo que eu tinha estudado, tudo que eu tinha de conhecimento, comecei a jogar na internet. E para minha surpresa, teve a consequência maravilhosa, né, de milhares de pessoas estarem chegando até Dáquila também e conhecendo o nosso trabalho. Na época a gente, durante anos, né, lá no Projeto Portal, a gente teve muita dificuldade para manter os associados, né, motivados inclusive para continuar os treinamentos. E agora parece que tudo é muito simples, as pessoas já chegam praticamente prontas, né? As pessoas parecem que já estão preparadas, como eu falei, elas já tinham esse sentimento. Então está sendo muito importante esse movimento que vocês todos estão fazendo junto comigo, com o Felipe, com o Otávio, com o Urandi, com a Larissa, com a Fernanda, com todos os mais antigos propagadores, né? São vários associados dimensionais e que se esforçaram muito, muito mesmo, para construir tudo isso que vocês estão vendo hoje lá em Dáquila. Não foi fácil, a gente passou por muita dificuldade, e hoje a gente pode dizer que a gente conquistou não só a prosperidade, mas todo o conhecimento e alcançamos um grupo de pessoas que
são vocês que estão assistindo, vocês que estão aqui hoje, né, que chegaram à Dáquila por esse movimento, dos pioneiros, né, que tiveram a coragem de enfrentar o sistema, a coragem de enfrentar, colocar a cara, né, na internet para falar. Então agora vocês têm a faca e o queijo na mão, tem tudo para realizar esse trabalho e alcançar milhares e milhões de pessoas aí ao redor do mundo, né? Então, parabéns pelo trabalho, o movimento de vocês e que possa somar ainda mais com a propagação de Dáquila, né? Dos orientadores, de todos aqueles que estão somando nesse propósito. Rafael, eu gostaria de fazer uma pergunta. Primeiramente, agradecer a tua presença, porque praticamente todos que estão aqui chegaram por você, né, através dos seus vídeos. Então, parabéns aí por nunca ter desistido. E eu imagino que talvez tenha passado ali um processo de treinamento, né, para você ser preparado, até mentalmente, talvez, para você assumir esse compromisso com a propagação. Você pode falar um pouco sobre isso? Como foi essa etapa aí, talvez, dos treinamentos em relação a isso? Sim, sim. Na verdade, o treinamento, desde o início, quando eu cheguei em Dáquila, né? Ele foi uma continuidade de muito estudo e pesquisa, mas o treinamento mesmo com os nossos parceiros foi muito intensivo. Desde o início, né, eles passaram orientações para mim, no qual eu tinha que realizar várias tarefas, mas foram muitas tarefas, varando a madrugada, à noite, de dia, né? Muitas caminhadas também. E em certo momento eles direcionaram essa questão da unificação, que deveria ser o foco da propagação. Não apenas propagar as informações de Dáquila, mas também atrair pessoas para estabelecer parcerias conosco. Pessoas de outras linhas de pensamento, pessoas que muitas vezes nem tinham interesse em Dáquila, no projeto Portal na época, né? Mas que estavam, por exemplo, ligadas à espiritualidade, às religiões, a outras linhas esotéricas, assim, de campos de pesquisa. E foi um desafio muito grande na época para mim, porque eu cheguei a frequentar, estudar outras escolas, né, outras linhas, mas o compromisso era muito delicado, porque eu tinha que ter toda uma diplomacia para interagir com outros grupos, com outras pessoas, com outros líderes e professores, né, de linhas de pensamento que tinham ideias diferentes, que não entendiam ainda o trabalho de Dáquila também e nem imaginavam o que estava acontecendo aqui, o grupo de Dáquila, né? Então, eu passei por um longo treinamento com a orientação do Idibel, do Bilu, dos Seres, do Urandir, dos orientadores na época. Agradeço muito a Larissa, né, o Felipe, o Otávio, pessoas que me ajudaram muito a chegar onde eu estou hoje. Se não fossem essas pessoas e outras que eu tem vários nomes, né, mas os principais que me ajudaram, né, a ter o entendimento da importância do treinamento, do desenvolvimento, né, do autoconhecimento também, porque não adianta você só treinar e querer ter o contato, ter informações acerca do seu compromisso. A gente passa por situações que são grandes testes na nossa vida e que vão colocar a gente em momentos difíceis, que a gente tem que ter muita base emocional, autoconhecimento para passar por elas. Isso aconteceu comigo durante todo o treinamento, passei por diversos desafios, provações, né, que eu tive que vencer esses obstáculos para conseguir chegar onde eu cheguei. E que eu vejo que ainda vai continuar acontecendo, né, diversos aprendizados e obstáculos nesse caminho de treinamento. Então, o que é o treinamento, na verdade? Eu posso falar o que eu passei. É um constante caminho de aprimoramento, de desenvolvimento, de autoconhecimento, das habilidades mentais que você vai trabalhando, ativando, né? Para que você consiga gerar a frequência máxima das suas habilidades matriciais, para que não só você tenha as magias desenvolvidas para você interagir com a população e atrair a sua tribo, as pessoas que estão ligadas a você, né? Como também você conseguir sustentar através da sua frequência mental, vibracional, a parceria com eles, com os nossos amigos extradimensionais. Então, por um lado, você vai sustentar a possibilidade do seu contato, do seu cara a cara, da sua parceria, para você receber informações deles constantemente.
para que você cada vez mais assuma o seu compromisso em parceria com eles. E isso demanda também preparação mental, emocional, física, energética, para que você consiga sustentar isso, né, cada vez mais. E também para que eles que estão nos observando possam olhar para a gente e falar: bom, ele já está num ponto de confiança, ele já está cada vez mais preparado para a gente conseguir manter uma parceria com eles. Por quê? A gente oscila muito emocionalmente, a gente precisa chegar num ponto de estabilidade para que eles possam olhar para nós e garantir que a gente vai sustentar isso. E não vai ser um risco, né? Diante desse trabalho, dessa responsabilidade que a gente vai assumir. Então, exige muito treinamento. Esse treinamento começa com autoconhecimento, começa com a nossa capacidade de olhar para nós mesmos, né? A tendência do dimensional, quando desperta, é entrar num vislumbre, né? Num sentimento um pouco egocêntrico de que ele tem um compromisso, de que ele tem que fazer algo importante pela humanidade. Quando ele percebe, ele está caindo numa armadilha, né? De se sentir poderoso, de se sentir importante, de se sentir melhor que os outros. E esse é o primeiro teste que a gente passa no treinamento. E a gente precisa saber lidar com isso, para não se perder no meio do caminho. Eu vi muitas pessoas boas, né, inclusive pessoas bem capacitadas, se perderem totalmente lá em Dáquila, totalmente. Algumas foram até expulsas, né? De tão grave que foi a situação, do desequilíbrio e das consequências das ações dessas pessoas. Porque deixaram o ego tomar conta. Deixaram a ambição, a vaidade, a petulância, a arrogância. E a gente aprende que quanto mais você se preserva, quanto mais você olha para você e tem consciência que você, na verdade, não é nada em comparação com os nossos parceiros que estão precisando da gente aqui. A gente não é o fodão, né, que vai conseguir fazer algo impossível. Não. A gente tem uma responsabilidade, é muito sério isso. A gente assume dentro da nossa capacidade atual, das nossas limitações, aquilo que a gente pode fazer, buscando melhorar sempre. Essa é a visão do compromisso e do treinamento. Quando eu vou para uma tarefa, para uma etapa de uma tarefa ou para um ponto, eu não estou pensando ali, poxa, eu quero que os seres, o Bilu apareça para que eu tenha cada vez mais o sentimento de que eu sou importante para dar aquilo. Não. Se eu estou indo para uma tarefa e existe um treinamento para ser realizado, é porque eu não estou pronto. Eu tenho que me preparar cada vez mais. Eu tenho muito ainda a desenvolver. Então eu tenho que cumprir aquela etapa. É como se eu estivesse indo para a academia fazer exercício. Eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, mas eu tenho que cumprir ali o exercício do dia. Eu tenho que pegar o peso, fazer a caminhada, a corrida, fazer o exercício, a série que eu preciso fazer para trabalhar minha musculatura, meu corpo, minha saúde. A mesma coisa é o treinamento. Existe toda uma preparação, a gente tem um caminho longo pela frente. Então, quanto mais eu me dedico e tenho consciência de que eu estou só evoluindo para alcançar um patamar cada vez mais alto de consciência e de vibração, eu tenho que entender que o foco não é o meu ego, não é meu destaque como personalidade aqui, um indivíduo que vai ser melhor que os outros ou mais importante que os outros, ou um orientador que vai se destacar. Não. Ou que vai ser alguém escolhido pelos seres para ser importante. Não. Tira tudo isso do seu caminho. Foca no serviço à humanidade, no seu compromisso com a humanidade, naquilo que você tem que fazer em prol da humanidade. Não porque você é especial, não, mas porque você tem uma responsabilidade. Você tem algo a cumprir e você tem que cuidar de você ao máximo para conseguir fazer isso, senão você não vai fazer. E os seres estão aqui para dar um suporte para nós. E não é para carregar a gente no colo e estimular o nosso ego. Eles não vão alimentar a nossa vaidade. Se a gente começa a ficar muito vaidoso, muito egocêntrico, eles não aparecem, eles não falam mais com a gente. Por isso que as pessoas se perdem no meio do caminho.
Rafael, você acha que até os parceiros colocam a gente nessas situações de testar nosso ego para ver se realmente a gente vai ceder ou Sim, não? sim. Não no sentido de testar, mas no sentido de ver o nosso nível de consciência, de fortalecimento e de equilíbrio emocional diante de certas situações. Como que a gente vai reagir, né? Diante de certas situações. Teve um período no meu treinamento que eu fiquei 4 anos, 5 anos, sem ter contato com eles. Eles não apareciam, não falavam nada, não passavam nenhuma informação. E o sentimento que vinha é de abandono, né? Como se a gente não tivesse mais nenhuma importância no contexto geral do que estava sendo trabalhado. Mas, quando eu menos esperava, eu tive um cara a cara com o Bilu, ele apareceu na minha frente. Eu já estava completamente, nem estava pensando mais em mim, né? O que que eu tenho que fazer? Não. Eu estava mais preocupado com o coletivo, com o Dáquila, com os novos que estavam chegando, né? Em ficar lá no Caduceu com o pessoal. Eu nem participava mais dos contatos. Eu ficava direto lá no Caduceu, enquanto o Bilu falava com o grande grupo, né? Com os veteranos. E chegou um momento que eu tive uma experiência que, assim, era tudo que o meu ego esperava, né? Durante todo esse processo de ambição que a gente desperta, a gente quer ter essa. Mas aconteceu quando eu estava completamente desencanado, assim, sabe, de tudo. Estava já realmente focado no que interessa. Não é no nosso processo egoísta, mas no processo coletivo, no compromisso de Dáquila com a humanidade, em ajudar as pessoas, né? E aí eu percebi que eu não estava pronto. Eu achava que eu estava pronto, né? Eu achava que eu tinha um conhecimento, que eu tinha alguma importância, né? Mas aí se descobre que não. Foi justamente depois desse momento que eu passei pelas situações mais difíceis da minha vida, os maiores testes, assim, ó. Eu não digo que foram os seres que colocaram, não, fui eu mesmo, né? Que programei isso e faz parte do meu desenvolvimento, do meu treinamento. Eu vi que eu tinha muito mais ainda a treinar, muito mais a desenvolver, e que aquele contato com o Bilu não foi nada. Na verdade, foi apenas uma etapa, né? Talvez eu tenha chegado num ponto ali que fui merecedor de uma experiência maravilhosa daquela, só que, gente, o que aconteceu depois foi assim, 2016, 2017, 2018, 2019, até 2020, foi uma loucura, foi um caos, e foi justamente no momento que eu mais precisava ter orientações deles, e não tive. Fui colocado numa situação realmente que eu tinha que me virar, até o momento que eu entendi que eu estava dependendo, esperando os seres, esperando que eles tinham que me orientar, eles tinham que fazer algo, falar algo, eu tinha que ter uma orientação, um direcionamento. Eu fiquei anos esperando isso, realizando treinamento várias vezes, caminhadas, eu andava com a tocha lá em Dáquila, carregando a tocha, né? Madrugadas, assim, horas e horas e horas no frio, no calor, cansado, sem dormir direito, tendo que subir o morro, descer o morro, andar até a megaponte, voltar até a caixa d'água mais de 45 vezes durante uma C. Então foi surreal, assim, o nível de esforço, né? No físico também que a gente passou. E eu não tinha respostas, não tinha informações. Perguntava para o Randir e não falava nada. E depois de muito tempo eu descobri que tudo isso é uma ilusão, na verdade. Você querer saber o que você tem que fazer, qual a sua importância, qual o seu compromisso. Você tem que simplesmente fazer o que está sendo direcionado no momento. Caminhe 45 voltas. Ok. Para quê? Não interessa para quê. Não interessa onde eu vou chegar, se eu vou ser um propagador, se eu vou ser orientador, se eu vou ser isso e aquilo, se eu vou ter contato. Não interessa. Simplesmente cumpra a tarefa. Tem que ir para o ponto tal hoje, fazer tal tarefa, olhar para o céu. É aquilo ali. É aquilo que é importante. É a frequência do momento. Não espere
um resultado, não espere uma confirmação. Simplesmente faça, simplesmente execute aquilo que é direcionado. Que aí as coisas acontecem da forma que tem que acontecer para você, para o grupo, para as pessoas à sua volta, e você vai ser direcionado e tudo vai confluir para aquilo que está programado na sua placa. Mas se você ficar querendo manipular, ganancioso, deixando o seu ego tomar conta, aí você se perde completamente. Quando eu decidi agir, e nem pensei duas vezes, falei, vou agir, vou seguir as orientações, obviamente que eu não vou agir por mim mesmo, eu vou ter direcionamentos para isso, eu vou, por exemplo, propagar conforme as orientações e os direcionamentos que eu recebi do Urandir, dos seres, dos orientadores, e não de forma aleatória, falando que eu bem entendo, colocando ideias que são equivocadas, não. Eu vou fazer de acordo com a linguagem, o embasamento, o conhecimento, os direcionamentos que eu tive. Não vou desviar do foco. Tenho que fazer o que é direcionado. E tudo flui, tudo dá certo, né? Rafael, Rafael, estou um pouco fanho aqui, mas vou perguntar. fala aí. Você vê essa ação de independentes dos atuais associados em Dáquila, ou você espera algo a mais vindo das pessoas em Dáquila? Não, o que nós temos, como orientação é preparar as pessoas ao máximo, para que elas tenham o discernimento e o entendimento das informações de Dáquilo, propagarem de forma correta, né? Muitas vezes demora, assim, para a gente ter o entendimento. Por isso que é importante acompanhar os canais oficiais, é importante assistir às lives dos orientadores, as pessoas que estão mais tempo, já trazem e têm a autorização para propagar em nome de Dáquila, tá? Que são poucos que têm o direcionamento, o treinamento como orientadores para propagar as informações para a população diretamente. Agora, todos podem propagar as informações que são informações que servem para a população, né? Todos têm compromisso de propagação. Agora, falar em nome de Dáquila ainda precisa de uma preparação, precisa de um entendimento maior, né? Para que muitos possam estar assumindo essa responsabilidade. Porque qualquer erro, qualquer vacilo pode ter consequências, assim, até corrigir isso, né? É complicado. Então, tivemos casos de pessoas que acabaram usando Dáquila por interesses pessoais, né? Para vender curso, para fazer propaganda de trabalhos pessoais que não tem nada a ver com Dáquila, para ambicionarem ganhos financeiros que também não condizem com a instituição, com a associação, né? Então, assim, isso tudo é muito delicado. A gente tem que tomar cuidado porque não misturar as intenções e as nossas ambições pessoais da 3D com o nosso compromisso em Dáquila. A não ser que seja um direcionamento dos seres, né? Você seguir por uma linha, divulgar uma certa frequência ali, para que alcance um número X de pessoas através de uma habilidade que você tem e seja autorizado para isso, né? O problema é que muitas pessoas confundem e misturam trabalhos pessoais com o compromisso em Dáquila e as informações oficiais de Dáquila, né? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, para não misturar, e muitos acabam viajando na maionese um pouco, né? Começa a misturar com coisas que não tem nada a ver com as informações e treinamentos de Dáquila. Só esse ponto que tem que tomar cuidado. Rafael, aproveitar aí que você falou bastante sobre a questão dos treinamentos, né? E você comentou também que você passou um bom período treinando e não tendo aí nenhuma resposta dos seres e tudo mais. Então, eu queria que você, se você puder passar um recado aí para o pessoal, no sentido assim, por que em Dáquila, né? O que que existe ali naquela região? Qual a importância de estar presente ali, né, dos treinamentos? Então, muitas pessoas têm vontade de ir, nunca foram. Agora a gente está tendo bastante gente chegando no canal,
Então, boas-vindas a todos e aproveitar para passar assim esse direcionamento de para você qual é a importância, né, de estar presente na fazenda, qual a importância daquela região ali para os treinamentos das pessoas. Aquele local é um local diferente. Primeiramente que ele está posicionado no paralelo 19 sul, que faz confluência na malha magnética com o maior centro nevrálgico da Terra, que é a interseção da malha magnética e, inclusive, está alinhado com a anomalia do Atlântico Sul no campo eletromagnético hoje, posicionado sobre aquela região, né? Toda anomalia que interfere nas frequências, na vibração e nos fenômenos que acontecem naquele local. Então, existe uma facilidade maior para interagir com realidades paralelas, com fenômenos extradimensionais, por exemplo, porque ali é um vórtice ativo, um dos maiores vórtices ativos hoje. Existem muitos pontos vibracionais e pontos energéticos na Terra, mas ali, na região do paralelo 19 Sul, Corguinho, Mato Grosso do Sul, Zigurates, Avalon, principalmente, toda aquela região foi escolhida porque, na verdade, os dimensionais que desceram em compromisso na Terra em 4004 a.C., chegaram lá, naquela região. Existem marcas, inclusive, em cima do morro, que sinalizam ali a presença, a chegada desses dimensionais na Terra. Para quem já foi lá, já viu as marcas, né? E muitos dimensionais deixaram suas placas nas galerias subterrâneas, em certos pontos ali também do morro, daquela região. No passado, aquele local era um dos pontos, uma das bases, né, dos dimensionais, inclusive, que fazia conexão também, subindo até a região da Amazônia, com bases de Ratanabá, do antigo reino, né, principal da Terra. Então, nós estando naquele vórtice hoje, os dimensionais, voltando, entre aspas, para aquele local, eles estão ativando, primeiro, aquele vórtice, aquela base. Quando um dimensional chega num ponto energético, vibracional ativo, ele ativa também as suas habilidades, a sua frequência, como se você sincronizasse sua atividade cerebral mais alta com a frequência daquele vórtice. Isso favorece a interação e os contatos e os fenômenos, ou seja, é um local que favorece a nossa reconexão e a nossa interação com eles. Digamos que é mais fácil, né, isso acontecer, do que em outros locais da Terra que não tem essa energia, essa vibração acelerada, essa interseção da malha magnética. No passado existiram outros pontos na Terra que estavam ativos, né? Principalmente nessas regiões onde existem pirâmides construídas. E nós estamos justamente construindo, levantando o grande monumento escalonado lá em Zigurates para isso, para potencializar ainda mais aquele vórtice, né? Para que a gente tenha toda uma aceleração no nosso desenvolvimento também, em busca da transmutação das nossas habilidades que estão adormecidas ainda. Nós vamos precisar disso para atuar em compromisso com a humanidade depois, né? Agora, por que aquele local é importante também? Porque quando a gente chega lá, muitas nossas placas começam a vibrar e ativam em sincronicidade com a gente o nosso compromisso, né? É como se a gente voltasse a despertar o nosso padrão original dimensional que foi perdido nessas encarnações que nós tivemos aqui na Terra. Para quem não sabe, a gente chegou aqui, em certo momento, na condição dimensional, num invólucro material que nós usamos, né, para estar aqui na Terra, na terceira dimensão. E, em certo momento, a gente perdeu o nosso corpo físico. E a gente começou a reencarnar na raça planetária adâmica, que foi configurada pelos Anunnaki, pelo Enki, criada pelos Anunnaki aqui na Terra, né? Através de muita manipulação genética. E nós estamos dando um corpo daquele momento em diante, ou melhor, corpos, né? Nós estamos utilizando, que serve como uma biotecnologia para a gente conseguir voltar
e transmutar para outras dimensões do qual nós viemos. Ou seja, nós chegamos aqui, vindo de dimensões superiores, e tínhamos um corpo, um veículo de manifestação aqui na Terra, físico, que se densificou para atuarmos aqui. E a gente perdeu esse veículo, esse corpo. Então, o nosso ser, o espírito, ele passou para uma realidade paralela aqui da Terra, que é o segundo anel, né? E a gente teve que voltar para cá para reconstituir uma tecnologia biológica. Por isso que nós estamos nesse corpo, vida após vida, né? Para conseguir voltar, transmutar, ou melhor, evoluir, inclusive para passar além da quinta dimensão, né? Que o nosso objetivo era ir pelo menos até a quinta dimensão. Só que estando nessa condição e realizando nosso compromisso aqui, desenvolvendo nossa frequência transmutativa, a gente poderá, inclusive, avançar além da quinta dimensão, né? Até o nível dos seres universais. Esse é o nosso objetivo. Por isso que Rafael, nós estamos aqui. você pode falar um pouco a relação dos treinamentos com a transmutação? Porque agora que a gente está mais Isso. ativo nas redes sociais, né, a gente vê que pessoas falam qual o objetivo de ver essas luzes, né? Como elas atuam positivamente no nosso corpo, no nosso processo aí. Como eu disse, nós estamos usando uma tecnologia. E essa biotecnologia, que é o corpo adâmico, ela foi danificada. Ela foi adulterada. Mexeram no DNA, cortaram os cromossomos, né? Os Anunnaki fizeram várias coisas. E eles acreditam que a raça adâmica é escrava, né? São trabalhadores deles aqui. Eles não querem deixar ninguém evoluir. E eles sabem que essa biotecnologia tem um potencial de levar os seres que estão encarnados nesse corpo, nessa tecnologia, ou melhor, nessa nave, né, que um dia vai ser a nossa tecnologia, que nós vamos transcender esse mundo. Eles sabem que não podem deixar esse corpo ficar 100% ativado nas habilidades, no potencial que ele tem, porque senão a gente vai evoluir rapidamente, despertar nossas habilidades, desenvolver bastante e vai conseguir executar o propósito real da vida, que é atingir o prolongamento da vida, a vida eterna, e a transmutação, que é a frequência que te mantém vivo, que interrompe o envelhecimento, as doenças, você não morre mais. Isso é transmutação. As pessoas acham que transmutação é ir embora, né? É chegar aqui, vou para outra dimensão. Não. Esse é um processo da transmutação, é uma etapa da transmutação. Transmutação é prolongar a vida, é conseguir transcender essa condição que nós estamos aqui. E esse é o legado que nós temos que deixar. Só que como a gente não consegue fazer isso sozinho, nas condições atuais do mundo, né? Tudo que a gente tem aí para cuidar do corpo, da mente, do espírito, é muito difícil a gente manter. Então a gente fez um combinado, um acordo com as 49 raças no passado, que nós viríamos para cá e diante dessa condição limitada que nos encontramos, que iríamos cair aqui, né? Nos desvirtuar, a gente teria, em certo momento, ou melhor, em vários momentos, né? O apoio e a parceria deles, para que eles pudessem dar um suporte para nós, com a ajuda da tecnologia deles, que é a tecnologia bioplasmática, a manipulação da luz. Então, quando a gente fala dos banhos de luz, das ativações dos seres, todo o treinamento nos vórtices, né? Tudo que eles oferecem para nós como tecnologia, não só física, mas tecnologia bioplasmática, serve para corrigir, primeiro, todos os defeitos que o nosso corpo encontra, toda anomalia que a gente se encontra física aqui, né? Para a gente conseguir ajustar a frequência primeiro do corpo, da mente, do cérebro, do nosso campo vibracional, biomagnético, para a gente conseguir ajustar essa frequência que está toda destruída, toda danificada. É como se a gente tivesse um equipamento, um carro, um computador, todo cheio de problema, de vírus, de defeito, né? A gente precisa limpar, corrigir essa tecnologia, essa máquina, né?
para que ela possa servir para o propósito dela. Então, basicamente, todo o treinamento que a gente faz, como eu disse no início, por um lado, nos ajuda a manter e alcançar essa frequência de interação e contato com eles. Por um outro lado, existe essa correção dessa biotecnologia, o conserto desse veículo, né, que está destruído, danificado. Não adianta você ser um ser com altas habilidades e uma consciência no passado já desenvolvida, se você não consegue manifestar isso num corpo, num cérebro que te proíbe essa manifestação, impede a sua manifestação real. E ainda por cima, nós estamos condicionados a um padrão genético e instintivo que vem dos Anunnaki também, que traz as emoções, que traz todo esse desequilíbrio, né? Os instintos primitivos e tudo mais, que nos deixa fora de si, sem controle dessa tecnologia. Então, todo o treinamento, basicamente, é para a gente conseguir retomar o controle de nós mesmos e desse veículo, dessa tecnologia que nós estamos usando. Que isso inclui o emocional, o mental, o manuseio do corpo físico, né? Se a gente não consegue nem cuidar do corpo, imagina, como é que vai cuidar do emocional, do mental? Como é que a gente vai ter o controle e o manuseio dessas frequências, né? Então imagine que nós somos um condutor, um piloto, tá? De um carro. Por mais que você seja um bom piloto, você precisa ver se o motor está funcionando, se tem combustível, se o freio está bom, se os pneus estão bons, se o carro está funcionando direito. Senão você não vai conseguir pilotar aquele carro, né? Então o que está acontecendo agora? Os nossos amigos estão nos ajudando cada vez mais a corrigir esse defeito, para a gente conseguir manipular e modular nossa frequência para manter ativa essa consciência de quem nós somos e como devemos lidar com essa tecnologia. Por isso que a gente tem que transmutar. Atingir a frequência transmutativa é conseguir alcançar o controle total do nosso corpo, da mente, das emoções, né? Seria, de fato, a evolução máxima que a gente alcança aqui. Só que muitos acreditam, principalmente os espiritualistas, né, que isso tudo é para a gente morrer um dia e evoluir para ascensionar, para virar um ser de luz, né, após a morte. Não é. A gente foi enganado pelas religiões, pelo sistema. Eles criaram uma narrativa de que a gente está aqui apenas de forma passageira, né? Que um dia vamos todos morrer mesmo, e quem garantir a sua salvação após a morte não precisa mais se preocupar com esse mundo, né? Com esse caos aqui. Não é nada disso. Este é o mundo que nós temos que estar. Aqui, esse mundo, esse sistema é que precisa ser transformado. Para que no futuro, inclusive, todos os seres possam vir para cá, pegar essa janela, esse vórtice, né? Esse mundo que favorece muito a evolução e o desenvolvimento transmutativo. Então, é como se nós estivéssemos uma dimensão e ao chegar aqui na terceira dimensão, na Terra, nesse contexto, a gente ganhasse uma condição e um impulso que vai nos levar além da dimensão onde nós estávamos antes. Então é como se a gente tivesse pulado numa cama elástica para bater nessa cama elástica, ganhar impulso e subir mais alto, entendeu? Por isso nós estamos aqui. E a emoção, o processo emocional do ser humano nosso é a ferramenta, o combustível para a gente alcançar essa frequência máxima da vida eterna e do desenvolvimento das habilidades, né? Então, como é que o GO manipula e controla a gente? Como? Destruindo o corpo, a saúde, a alimentação, toxinas, bloqueando a mente, as emoções, deixando as pessoas desequilibradas, ou seja, destruindo completamente o mental, o emocional e o físico. E a gente não consegue se manifestar e ser quem a gente é. A gente cria um personagem, o ego,
é um mecanismo de defesa que é construído para manter a nossa sobrevivência psicológica e a autoimagem, né, que a gente construiu, a personalidade que a gente construiu, que é fake, que não é real. E a gente luta pela sobrevivência física e do ego, do falso eu, né? E tudo isso é uma ilusão. A gente perde tempo na nossa vida brigando, discutindo, competindo com os outros para conseguir chegar nessa sustentação. E, na verdade, não é nada disso. A gente tem que fazer o caminho inverso. Corrigir as anomalias do nosso corpo, da nossa mente, controle emocional, fortaleza mental, emocional, física, né? Para a gente alcançar a frequência máxima e se transformar em deuses aqui. Deuses que vão controlar o ego, porque no passado esses deuses deixaram o ego, né, tomar conta. Por isso que a gente tem muitos débitos também aqui, muitos compromissos. Então, todo treinamento se resume a isso. Você cuidar de você, evoluir, ter o controle emocional, mental, suas habilidades serem ativadas, para que você não deixe o ego conduzir sua vida, para que suas habilidades sejam utilizadas de forma correta, não é? Sem prejudicar as pessoas, e que você consiga sustentar essa frequência máxima, não só para ter contato com esses amigos das estrelas, né? Os dimensionais que estão aqui para nos ajudar e nos apoiar nesse processo, mas também para a gente ajudar as pessoas, não só os outros dimensionais que virão, mas todos os planetários que precisam receber esse legado de benefícios que engloba tudo isso, né? Para que no futuro as futuras gerações possam evoluir muito mais. Então a gente não tem que sair daqui. Tem muita gente, muito dimensional chegando em Dáquila, perguntando assim: quando que é a transmutação? Que dia que vai ser? Onde compra, né, o ingresso? As pessoas estão achando que vão chegar lá, quando é que a pirâmide vai abrir, que eu vou entrar lá e vou. Não é nada disso, gente. Olha a distorção que as pessoas estão tendo. Olha a ganância. Olha, as pessoas estão querendo garantir o delas, né? Deixa eu garantir aqui minha transmutação, porque por isso que eu vou para Dáquila. Não. Essa pessoa vai ficar por último a transmutação. Ela está achando que vai transmutar, na verdade não vai. Porque o que realmente importa nesse processo todo não é a gente que pensar em ir embora daqui, é a gente ficar aqui e mudar o mundo, melhorar as condições da humanidade, é ajudar a população, é deixar um legado aqui de mudança de tecnologia, de conhecimento, de um novo sistema financeiro, enfim, saúde, trazer tudo de benefícios que a gente tem que levar para o mundo, para a humanidade e para nós, para que esse mundo seja transformado, melhorado. Tá? Esse é o nosso objetivo aqui. Por isso que os seres estão aqui. Não é E para falando ninguém nisso, ir Rafael, embora e sobre o fugir da ser Terra, não. que você está falando aí, passando muitas informações valiosas aí para a gente. Agradecer também aí a audiência de todo mundo e dizer e queria fazer uma pergunta aqui, logo uma bomba aí para você, né? É assim, na sua opinião, quem na sua opinião é o Bilu, é o Idibel? E por que que as pessoas deveriam escutar, né, o que ele diz? Qual que é o objetivo dele em contato com a humanidade, na sua opinião? Bom, a gente não tem ainda informação suficiente, né, para associar Edibel, Bilu, nosso amigo, né, a uma pessoa ou alguém na história. Temos algumas indicações, né, que sabemos que ele esteve presente aqui diversas vezes, com nomes diferentes na história, mas ele não revelou ainda diretamente para nós quem ele foi ou quem de fato ele é. E ele vai se apresentar. Ele já disse que vai se revelar ao mundo com a sua verdadeira face, né? Todos vão saber quem ele é. E é interessante isso que você perguntou, porque muitos ficam associando ele, né, a figuras do passado, qual é a relação dele com Jesus Cristo. Muitas pessoas têm essa necessidade, né? Nós já perguntamos, inclusive, isso para ele.
E a resposta que ele nos passou foi sim e não. Não é que ele, na verdade, e esses nomes que a gente considera os grandes mestres da humanidade, tem relação total, sim, com ele, com as 49 raças, mas ele nunca quis estimular uma identificação de uma imagem, de um ser, de um personagem histórico com ele, apesar de que que ele estava e foi muitos desses personagens, né? Então, a gente tem que entender que a história está toda distorcida, inclusive sobre esses personagens. Está tudo muito manipulado pelos homens, né? E pelo GO. Então é até melhor que a gente não saiba quem ele foi ou quem ele é, para a gente não misturar com crenças, com coisas que a gente já construiu, né? Em diversas religiões e épocas históricas diferentes, porque senão a gente fica condicionado, enviesado, né? Num modo de pensamento e de relacionamento com ele que não tem nada a ver. Inclusive, foi por isso que ele decidiu, através desse personagem, né, o que é o Bilu, esse avatar, vamos dizer assim, se apresentar dessa maneira, como um jovem, uma personalidade infantil, um adolescente, uma voz diferente, uma aparência diferente, e que a gente quebra todos os paradigmas, né, com relação ao que a gente está condicionado a acreditar que eles são. Não importa muito, sabe? Eu sei e sinto, né, que ele tem relação total com Emmanuel, com todos esses seres que a gente conhece na história, né, que fazem parte dos mensageiros de Deus aqui na Terra. E como ele mesmo disse, né, ele está totalmente relacionado com todos esses que a gente considera os mestres da humanidade. Mas o que importa é o conteúdo, né? O que ele está trazendo para nós? Qual o conhecimento? Qual a informação? O que ele quer que a gente entenda nessa relação com ele? Se fosse para ele ser visto como alguém, ele ia aparecer toda hora. A gente ia ficar idolatrando ele, né? Ele não quer mais isso. Nem eles, nenhum dos seres das 49 raças querem devoção, querem idolatria, querem pessoas fanáticas, com viés religioso, né? Por isso que eles ficam aparentemente dessa forma que a gente vê, meio sem aparecer tanto, né? Rafael, Porque eles não querem estimular na gente esse padrão religioso, esse padrão condicionado que a gente tem. E é até bom. É bom porque a gente não fica enviesado, né? E uma vez ele disse assim para mim, né, quando eu perguntei, falei, Bilu, por que você não aparece? Aí ele disse assim, a pergunta correta, Rafael, é o seguinte, por que vocês não aparecem para nós? Tem que pensar um pouco sobre isso, né? Será que são eles que não aparecem, não se mostram, não se revelam? Ou somos nós que não aparecemos ainda? Entendeu? Às vezes o olhar é outro, é o verso do reverso do inverso, né? Rafael, infelizmente muitas pessoas ainda acreditam que o Belu é um demônio, um ser maligno e tal. Aí eu deixo duas perguntas para você. O que é um demônio e por que o Belu não o é? Bom, primeiro que demônio é uma palavra inventada pelas religiões, né? Principalmente pelo cristianismo. Até porque no Oriente essa palavra deva, que vem de demônio, né? Tem a ver com deuses, divindades. Na Grécia Antiga também, daimons, né? Que era utilizado para deidades, deuses. Não tem nada a ver com essa conotação negativa aí. Isso é invenção da igreja, né? E hoje as pessoas falam de demônio. O que a gente pode associar a demônio? Seres com sentimento e pensamentos negativos. Até um ser humano, qualquer um aqui na Terra, pode ser um demônio, estando vivo aqui, né, com pensamentos e atitudes, sentimentos maldosos. A gente pode associar essa frequência, mas porque é uma linguagem, né, um nome que inventaram para isso, que está associado a algo negativo, a algo do mal, né?
Isso é um paradigma, isso é uma ilusão, na verdade, né? Que a gente criou. A mesma coisa pro lado positivo. Anjos, seres de luz, mestres, é tudo nomenclatura. O que existe é nível de consciência, é a evolução dos seres. Agora, existem raças diferentes, seres diferentes uns dos outros, com tipologia diferente, aparência diferente uns dos outros. E no passado, as religiões associaram esses outros seres, que são os extraterrestres, né, a demônios. A igreja colocava, inclusive, na mente das pessoas que tudo que é extraterrestre, que são seres que não são da Terra, eram demônios. Isso é uma outra manipulação que eles inventaram, né, para deixar as pessoas com medo e associando ao viés religioso, né, a presença extraterrestre. Na verdade, não importa a aparência. Existem seres com uma aparência bem diferente da nossa, por exemplo. A gente julga que são muito mais feios, né, e parece uma coisa demoníaca, ou mais bonitos do que nós, ou anjos, né, seres muito evoluídos. Não, na verdade, é tudo parâmetro de julgamento isso. Então, quando as pessoas falam que o Bilu é um demônio, é um ser do mal, que é um, enfim, elas têm que ter um parâmetro para julgar. E qual é o parâmetro? Foi o que eu acabei de falar. São as atitudes, são as palavras, as intenções, a frequência, a vibração, a energia, o que aquele ser manifesta. E tudo que a gente aprendeu, vivenciou com ele e com todos os seres das 49 raças é algo extremamente positivo, uma frequência extremamente elevada, uma vibração muito, muito, muito positiva, né? De bem. Então é um demônio que só faz o bem, que só fala coisas positivas, que só ajuda, que só quer que a gente ajude a humanidade, as pessoas. Então, ele deve ser o demônio mais evoluído de todos, né? Ou um ser que os religiosos chamam de demônio, né? Mas que, na verdade, é mais anjo do que demônio em comparação com os próprios religiosos, né? Tá cheio de demônio nas religiões aí. Então, assim, isso é uma limitação muito grande, né? As pessoas julgarem e associarem diante de um padrão, um condicionamento religioso apenas, que não tem nada a ver com a realidade, né? Então, como é que você vai identificar um anjo e dizer que aquele anjo não é um demônio? Como você vai identificar um demônio e dizer que aquele demônio não é um anjo? Qual é o parâmetro? A pergunta é essa que a gente tem que fazer. O que a gente pode julgar como algo bom ou ruim? Pois é. Reforçando isso aí que você falou, não só eu, né, mas todas as pessoas que estão aqui presentes na live também já tiveram experiências aí com os seres, né, com conversas com o Bilu também, e eu percebo um padrão na fala dos seres, nas atitudes dele, assim, com a gente, de muita nobreza, né? Pelo menos eu já escutei também algumas informações de outras pessoas que tiveram outros contatos, e um deles, o Belu falou, né, que estava muito honrado na presença de todas as pessoas que estavam ali, que é uma atitude que vai muito na contramão do que a gente vê aí das adorações, né, que existem nas religiões. Então, eu percebo esse padrão da questão da nobreza nos seres como uma forma de, talvez, de ensinar para a gente. Então, eu queria perguntar para você, assim, qual que é a importância da nobreza nesse caminho aí para a transmutação? É o principal fator, né, que nos conduz a esse desenvolvimento. Sem a nobreza, sem a consciência, né, das nossas ações, sempre se colocar no lugar dos outros, o respeito é o que guia a nobreza. É você conseguir sentir o outro, ter empatia pelo outro. E você conseguir colocar a sua ação em benefício dos outros, não em detrimento das pessoas, não apenas para o seu egoísmo, né? Mas em prol de todos. Então, essa postura deles, por exemplo, como você falou, isso aí, para você ver, eles se apresentam diante de nós e se sentem honrados com a nossa presença. Eles invertem a coisa. E as pessoas ficam assim, nossa, mas como assim? Eu que deveria me ajoelhar aqui diante deles em oração, né? Em devoção, em reverência a um ser. Não é nada disso.
eles estão mostrando que eles são iguais a nós. E se eles são mais evoluídos ou estão mais conscientes, numa condição com um leque de percepção maior do que o nosso, isso não significa que nós somos inferiores. Não. Nós estamos apenas numa condição. Nós estamos limitados aqui. É diferente. E nessa anomalia que nós nos encontramos, a gente tem esse desvio da consciência. A gente perde o discernimento, a nobreza. Como eu falei bastante do ego, né? A gente acaba sendo conduzido por esses mecanismos egoístas. E eles, quando estão conosco, eles agem justamente mostrando para nós como espelhos, né? Como que nós devemos nos comportar. Então, pelo menos nesses 30 anos que eu sei que nós estamos em parceria com eles, né? Eu nunca vi, nunca escutei, nunca li nada de negativo ou de prejudicial vindo deles. Só coisas positivas, orientações, conhecimentos, benefícios, ajuda. Gente, como que essas pessoas têm a cara de pau de falar deles, de falar mal, né, de Dáquila, do Bilu, né? Então, assim, é uma vergonha isso. Eu Uma gostaria vergonha. de comentários aí justamente nessa ideia de que você comentou aí falando mal, comentários aqui que tiveram nos nossos vídeos, no vídeo recente da entrevista da Natália Rickdown, inclusive pegou 125 mil visualizações. Eu vou ler aqui alguns rapidinho. Apenas sobre o ET Bilu. Apenas uma entidade de alta patente que se materializa e se apresenta como ET Bilu. Na verdade, é um espírito do engano. Muitos estão entrando nessa e muitos vão cair nesse engano. Aí tem um outro. Eita, esse pessoal tá vendo demônio incorporar e curtindo. E mais um aqui. Bilu é o próprio capeta. A parte do demônio você já comentou. Aí eu queria te perguntar sobre, existe algum tipo de incorporação? Você já vivenciou algum tipo de situação assim em Dáquila? E aí eu já vou com outra pergunta aqui que tem tudo a ver. Ó. O nosso amigo Bruno também foi entrevistado aí. Ele chegou a fazer vários testes para descobrir se Dáquila é uma fraude. Aí eu queria te perguntar, você fez algum teste assim também? Não, teste eu não fiz, não. Não, eu não... Na verdade, eu só tinha o meu racional um pouco forte, né? Eu não seria facilmente influenciado, eu não permitiria entrar num caminho de ser influenciado facilmente. Mas não que eu quisesse testar nada, eu queria ter uma visão clara, um discernimento, uma experiência, realmente que eu tivesse a minha experiência, e não me basear na crença e na experiência dos outros. Então, eu até entendo as pessoas que escutam depoimentos, por exemplo, desses vídeos que vocês estão fazendo, né, do pessoal dando depoimento, o meu depoimento. Ninguém tem que acreditar. A gente não tem que convencer ninguém a partir de histórias que nós temos, vivenciamos, e muito menos o que nós sentimos, tá? A gente não tem essa necessidade. Por testes, só para não ficar uma coisa muito solta, ele fez um teste interessante, ele não comeu a comida servida em Dáquila, não bebeu a água, porque ele ficou com medo que tivesse alguma substância, né, que as pessoas estavam tomando para poder ter contato com os seres. Foi esse tipo de teste dele, né, para deixar mais claro. E mesmo que tivesse, né, alguma manipulação de alucinógenos, né, como é que você vai fazer o seu celular, a sua câmera, o seu gravador ter alucinação? Não tem como, né? Então, esse pessoal aí viaja na maionese, eles deliram quando mandam esses comentários, né? A primeira pergunta é: eles já foram, já presenciaram, já participaram? A maioria só está falando na internet, só fica de comentário atrás das câmeras, né, da tela, e nunca vivenciou nada, nunca estudou nada, não tem embasamento nenhum para falar nada. Vide essa Carol Papel aí, essa retardada, né, que inclusive vou fazer um outro vídeo em breve aí para responder algumas coisas que ela fez aí. Coitada. Falou sem ter nenhum conhecimento de causa, nunca saiu a campo, nunca vivenciou nada e está atacando e falando, cometendo crimes, inclusive, né?
falando mal das pessoas de Dáquila. Teve Então, uma. é. Não terminei, desculpa, eu ia falar outra pergunta aqui. Não, então, com relação a isso, esses comentários, né? Ah, é um capeta, é o demônio, é o não sei o que, é o espírito do engano. Tudo isso aí é condicionamento religioso, tá? As pessoas, elas são doutrinadas religiosamente e vêm reagindo dessa forma porque elas estão com medo, na verdade. Elas estão com medo. A Interessante. verdade é que mesmo que Jesus Cristo apareça para elas, elas vão falar que é o demônio. Qualquer ser que apareça para elas é o demônio. Foi o que eu falei antes. Como que você vai discernir entre uma manifestação de um ser que supostamente é do mal ou é do bem ou está ali te enganando? Enganando para quê? Então ele está enganando um grupo há 30 anos, junto com vários seres, para que eles consigam ajudar a humanidade, né? Fazer o bem para a humanidade e ajudar todas as pessoas que estão sendo ajudadas até hoje, que estão recebendo vários benefícios até hoje. Ninguém foi prejudicado até hoje. Não existe isso. As pessoas criam teorias loucas na cabeça delas, né? Paranoias, assim. E é até engraçado, né? Porque eu vejo muito mais o mal nas pessoas que eu convivo, que a gente vê no mundo aí. Eu vejo demônios na política, eu vejo demônios nas religiões, na mídia. Tá cheio de demônios, cheio de gente maldosa. E as pessoas ficam achando que essas pessoas são do bem, são normais, né? E os seres que estão conversando conosco, que demonstram, né? Só trazem coisas positivas para nós, esse povo chama de demônio. Então não dá para entender, é uma loucura, né? Então, assim, o que eu digo para esse povo aí? Busquem a experiência, não o conhecimento. Conhecimento a gente pode até buscar, mas elas precisam buscar a experiência antes de falar. Antes de falar. E mesmo que a pessoa busque a experiência e dentro dela ela sinta que aquilo ali é negativo, que não é bom para ela, é a escolha dela, é o direito dela. Agora, milhares de pessoas tiveram as experiências, estão tendo a experiência. Então não é uma crença, não é uma doutrinação, não é uma religião que tem ali um líder religioso humano falando algo para você. É um grupo de pessoas experienciando e recebendo informações, vivenciando algo que todo mundo percebe que é, de fato, trazendo resultados positivos, benéficos. Então, o que é isso? Demônio? Tá, então, são os demônios mais bonzinhos da Terra, né? Do universo. Então, Legal. Vou perguntar um negócio. Deixa eu só finalizar a última pergunta aqui, só para fechar. Essa aqui é de uma outra entrevista que a gente fez aqui com o nosso amigo, que ele comentou as experiências com os intraterrenos, né? Teve um contato com os intraterrenos, falou, a entrevista deu uma visualização bem legal, pegou 96 mil. Ele perguntou, aí eu queria te perguntar, você já teve alguma experiência com seres intraterrenos? Já treinou com eles? Já viu? já tivemos, já tive experiências com Betamix, com os TOTs, né? Com os Laquins. Não tive a oportunidade ainda de ter um cara a cara, de visualizar, de ver. Mas já tive alguns contatos, assim, bem próximos, né? No qual eles falaram, tiveram manifestações verbais e sonoplastias, né? Algumas interações diferenciadas. Mas a gente teve experiências também nas galerias, né? Em alguns momentos, de quase conseguir interação e a liberação para acessar algumas entradas que levam a Casalque, né? E isso é previsto acontecer no futuro, né? Talvez esse trabalho, esse treinamento volte com os intraterrenos, né? Até mesmo para acessar Casalque. E eu tive algumas experiências assim. Foram O bem que bacanas. é Casalque? Casalque, a cidade, uma das, né? Cidades intraterrenas que existem hoje na Terra. E Casalque, ela fica localizada naquela região. Então, ela se estende no subterrâneo de toda aquela região ali de Mato Grosso do Sul, Corguinho, né? Principalmente ali em Rávalos e Gurates. E ela se estende até o Acre, a Bolívia, ela sobe toda aquela região, até a Amazônia, né? E é gigantesco. E existem acessos
físicos a Casalque. Galerias subterrâneas que levam às entradas de Casalque. Casalque tem uma parte física na terceira dimensão e também tem a sua contraparte na quarta dimensão, já em níveis dimensionais, né? Já numa realidade paralela. Então, existe a possibilidade dessa interação acontecer tanto em nível físico como dimensional também. Urandir foi o único que conseguiu acesso direto a Casalque até hoje, né? Algumas pessoas estavam em treinamento para acessar as galerias e Casalque, mas ainda não teve continuidade esse trabalho, não. Rafael, Do É. Odir, né? Fala Dos antigos que. você já chegou a ter alguma interação marcante, assim, fora da fazenda, algum lugar assim, que era um ponto vibracional também ativo, que não era lá em Dáquila? Tive. Inclusive, uma das maiores interações que eu tive com o Bilu não foi lá em Dáquila, né? Foi numa fazenda lá em Goiás, num local bem isolado até, né? E tive interações também na cidade. Em casa já tive interações, fenômenos acontecendo, não contato, né? Mas tive muitos fenômenos acontecendo e manifestações bem fortes, assim. E um dos contatos mais inusitados que eu tive, uma das experiências mais, assim, surreais que eu tive, né? Foi quando eu estava com o Urandir. A gente estava com 4 pessoas no carro, né? Na rodovia Castelo Branco. E a gente estava dirigindo na estrada, viajando, falando besteira, conversando, ouvindo música. Com nada a ver a situação assim. E de repente caiu uma pedra dentro do carro. Eu estava dirigindo, né, quase até assustei, quase bati o carro. A pedra atravessou, lógico, não furou o teto do carro, né? Mas ela se materializou, como se estivesse atravessando o carro. E ela caiu em cima do painel, fez um barulho. Aí o Urandir na hora falou: para o carro, encosta o carro. Na hora, você viu o que estava acontecendo, né? E a gente percebeu, assim, que foi uma interação, né? A materialização de uma pedra. Depois eu fui descobrir que é quando os seres querem falar com a gente, ou com o Urandir, onde ele está, não importa se tem pessoas do lado, se tem gente, enfim, eles fazem isso, né? Para ter uma interação onde quer que esteja, não importa o local. Logo eu parei o carro no acostamento da rodovia, caminhão passando, carro. A gente aí falou: sai do carro, todo mundo sai do carro. A gente foi andando assim no terreno ali, no meio da rodovia, uma situação nada a ver assim. Aí o Tato apareceu fisicamente, chamou a gente assim, o Urandir foi na frente e ele começou a conversar com o Tato. Aí o Bilu apareceu ali no meio da rodovia, né, tendo um contato, uma interação com a gente. Ele foi muito doido. Foi um dos contatos mais inusitados que eu tive, assim, e a gente ficou participando do contato junto com ele, né? Foi bem legal. E foram várias situações, assim, bem diferentes que eu já vivenciei lá em Brasília também, né? Nós tivemos interação com uma divindade lá, seres de gemos, foram várias situações, muita história para contar. Um dia a gente marca uma live só para contar as histórias. É. Eles Maneiro. apareceram da mesma densidade? Sim, sim. Eles variam, né? Eles podem interagir 100%, ou melhor, 97% físico ou sublimado, né? Só na voz ali na frequência sutil ou na silhueta translúcida, né? Varia um pouco, assim, a maioria das vezes é sublimado ou na frequência verbal. Mas nesse dia foi físico. E a gente viu o Tato pequenininho assim, e ele acendeu até uma luz no frontal dele. Foi bem legal. E eles Inclusive têm aquela região, misturado. lá na região de Brasília, Goiás, ali, onde tinha muita atividade de campo, né? Em Formosa. Aquela região tem alguma coisa diferente ali, porque
todas as atividades de campo que eu fui lá, aconteceram fenômenos no físico. Parece que eles gostam de aparecer fisicamente lá naquela região, por algum motivo, né? É um local diferenciado. Eles têm que segurar uma tecnologia para não se densificar permanentemente? Ou não? Não, depende, né? Se for no físico, tem um reator antimatéria, né? Um reator que Nossa. eles usam para sustentar mais tempo a densificação. Isso no caso dos seres, né? Mas dependendo do desenvolvimento, né? O Bilu, por exemplo, ele já não precisa tanto do reator. Às vezes ele usa, às vezes não. Depende muito do momento, né? Da interação que ele está fazendo. Pessoal, já avançamos bastante aí o tempo que a gente tinha combinado. Eu queria ver com o Rafael aí, mas seria interessante a gente já fazer as considerações finais aí. Acho que é uma boa, né? Na última live. Sim, não, eu quero agradecer essa oportunidade, né? A gente pode marcar depois, chamar mais associados também, os jovens, o pessoal de Dáquila, né? É importante unir todo mundo, integrar, né? Depois a gente pode marcar lá no meu canal também para divulgar o canal de vocês aí. E é sempre importante, gente, se atentar à linguagem, assim, sabe? Sempre tentar não especular muitas coisas, e sim, lógico, ele pode pesquisar outros assuntos, levantar alguns pontos de pesquisa, né, de informações, só que assim, sempre pautar mesmo nas informações de Dáquila, fazendo paralelos com as informações de Dáquila para buscar entender as coisas, né? E não confundir as pessoas misturando coisas de outros canais, tem muita gente falando besteira na internet aí. Então, é importante manter a linha, sabe? Sempre estar atualizando a linguagem, as informações, tirando as dúvidas, né, com os orientadores também, para seguir corretamente na propagação. Isso é muito importante. Valeu, Rafael. Para nós aí foi uma honra muito grande, Rafael, porque todos nós, a maioria de nós aqui, grande maioria, não só da que está aqui, mas todo o nosso grupo, né, que estamos fazendo trabalho aí dos jovens, mais de 120 pessoas já temos aí no nosso grupo, vieram através de seus vídeos, né, e agora estamos tendo a oportunidade, né, de poder fazer isso por outras pessoas. Então, queríamos agradecer aí muito, né, não só a você, o seu trabalho, mas a Dáquila, ao Belu, ao Urandir, né, todos os outros orientadores que também vamos trazer aqui, já deixando aí o convite para todo mundo, e agradecer mesmo muito por você ter vindo aqui no início do nosso canal, né, que é muito importante, e é isso, a primeira de muitas aí, com certeza. Maneiro. Muito obrigado. Legal. Eu fico muito grato, né? E dizer assim, gente, eu comecei como vocês, assim, não esperava nada, não me sinto especial de nada, pelo contrário, eu fico muito feliz de ter alcançado tanta gente e se eu puder continuar, né, cumprindo o que o Bilu direcionou, eu tive a coragem, né, e venci os obstáculos para realmente cumprir o direcionamento. Não fiquei inventando moda, não fiquei querendo, né, como eu expliquei hoje, criar uma situação para. Não. Eu fiz o que ele direcionou, muitas vezes me cagando de medo ali, enfrentando lives, pessoas e situações, podcasts sendo colocado na parede ali, o pessoal me metralhando, me ameaçando de morte, inclusive. Vários comentários que eu recebia, pessoas tentando ameaçar, literalmente. E eu não tive medo, eu falei, eu vou até o fim, eu sei para quem eu estou trabalhando, por quê, para qual causa, né, nós estamos trabalhando. Então, acho que quando você traça um propósito e realiza o seu compromisso, mesmo de forma imperfeita, mas tem a intenção positiva em fazer o certo, você conquista e consegue realizar. Então, eu vejo hoje esse movimento, né? Tantas pessoas chegando em Dáquila pelas lives, por tudo isso, e eu só tenho a agradecer ao Urandir, aos seres, a todos os orientadores que vieram antes de mim, que me orientaram, me ajudaram também. Então é uma corrente, um ajudando o outro, né? Um passando adiante aquilo que recebe, como vocês falaram aí.
de certa forma, pude ajudar vocês, no despertar de vocês, vocês agora estão ajudando e vão ajudar milhares de pessoas. E é assim que a gente vai alcançar não só os 144 mil, mas os 144 milhões, né, e bilhões de outros anéis também, de todas as... Enfim, é essa corrente, entende? É essa união entre as pessoas, e não essa competição que as pessoas ficam, esse ego, essa coisa, né? Gente, é a parceria, é o que o Bilu sempre fala. É a nobreza, é a parceria, a gente trabalhar junto. Se tiver que puxar a orelha, tem que puxar a orelha. Se tiver que elogiar, tem que elogiar, entendeu? Pra gente conseguir chegar na frequência máxima, sabe? E não se perder. Essa é a dica que eu deixo para todos vocês que estão chegando em Dáquila, os jovens, as pessoas que estão começando, né? E até mesmo começando a propagar. Não se percam na vaidade, na ganância, no ego, não é? Não se sintam melhores que os outros. Lembre-se sempre disso. Fiquem atentos, vigilantes, tá? Porque o exemplo e o respeito, a consciência é o que mais vale nesse processo. É isso que vai fazer a gente crescer e alcançar milhões de pessoas. Muito bom, muito obrigado. Aulas. Valeu, pessoal. Então é isso. Que fique o legado aí, que a tocha possa ser passada adiante. Valeu aí, pessoal. Boa noite. Valeu, boa noite a todos, amigos. Obrigado, hein? Valeu, gente. Valeu, meus amigos. Obrigado à audiência e todo mundo. Tamo junto. Até o próximo. Até a próxima.